Fala galera, hoje a gente vai falar com a Renata Silveira, narradora da Fox Sport, um pouco sobre jornalismo esportivo, ok? Então vão entrando aí, que a gente já vai começar. Esperar das 7 horas que daqui a pouco vai dar, ela vai entrar aqui e a gente vai começar nosso bate-papo sobre jornalismo esportivo. Então se vocês já tiverem alguma dúvida, já podem ir entrando, ok? Vou chamar ela aqui, que ela entrou. Eu te chamei aí já, Renata. Esperando aqui, tô aguardando. E a gente já vai começar. Então, se vocês quiserem, já tiver algumas dúvidas, algumas perguntas, já podem ir perguntando, ok? Boa noite, Renato. Oi, e aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, e Queria aí? tudo certo também. Eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite para a gente conversar sobre esse tema, que o meu amigo, na verdade, quando a gente fez aquela live lá de treinador de goleiro, você tava vendo, ele me mandou o print da imagem e falou assim, nossa, olha que maneira, ela tá vendo nossa conversa, nosso bate-papo. Aí eu vi, daí eu já marquei você lá, daí eu te chamei para as conversas, mas a gente ficou muito entusiasmado porque uma pessoa como você, vendo nosso conteúdo é muito gratificante. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite e é uma honra estar falando com você aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Eu acompanho muito o trabalho do pessoal do Laboratório de Futebol da UERJ, né? E aí, pesquisando várias coisas, eu vi uma aula do Fabrício lá, na plataforma do Futebol Interativo. Aí eu comecei a assistir todas as aulas até que eu encontrei a aula de vocês. E aí eu começo a seguir todo mundo que eu vejo lá, e vocês não foi diferente. Parabéns pela aula, foi muito legal. Pena que eu descobri o futebol interativo só agora, mas estou correndo atrás e estou acompanhando todos os conteúdos que eles têm postado lá. Muito legal. Entendi. Maneiro. É, realmente eles têm uns conteúdos muito bacana, ainda gratuito, né? Que todo início eles fazem um congresso técnico, daí o tempo técnico também agora que estão falando, na quarentena é muito maneiro. Eu gostaria de te perguntar, primeiramente, já entrando no tema, eu sei que você fez educação física e depois fez pós-graduação em jornalismo esportivo. Eu queria te perguntar, quando que você, na sua época que você estava na educação física, se você já se interessava por ser narradora, já se interessava pela área de jornalismo esportivo? Não, então, na verdade, eu nunca sonhei em ser uma narradora. Aham, Acho que muito pelo fato de não ter, né? Não tinha, na verdade, né, mulher narrando futebol, então isso nunca nem passou na minha cabeça. Quando eu fazia a faculdade de educação física, eu tinha, sim, vontade de trabalhar com televisão na parte do esporte, mas na aham, área de narração, não, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí, depois, quando eu fui fazer a pós em jornalismo esportivo, que a Rádio Globo lançou um concurso chamado Garota da Voz, que era para uhum, achar mulher que narrasse jogo de futebol, e aí era uma campanha por conta da Copa do Mundo de 2014, né? sim, E aí eu participei do concurso, venci, e aí eu narrei um jogo daquela Copa, narrei Costa Rica e Uruguai, que foi a primeira zebra daquela Copa do Mundo. Logo depois eu tive a oportunidade de narrar outro jogo com eles também, porque um dos narradores passou mal, e eles me chamaram, enfim, em cima da hora lá. E aí depois eu comecei a estudar realmente sobre isso, né? Porque até então eu nunca tinha, eu fazia pós-jornalismo esportivo, eu tinha aula de rádio, eu já trabalhava em rádio, mas narrar e sim, para rádio, que é completamente diferente, né? Velocidade muito rápida, tem que ter muito habilidade com improviso, enfim. Eu nunca tinha estudado nada sobre isso. E aí eu fui para a sim. escola de rádio, fiz um curso lá de locução, que foi com o Edson Mauro também, que é um dos narradores da Rádio Globo. Eu fiz o curso lá com eles, mas depois eu parei. Não pintou nenhuma oportunidade também depois da Rádio Globo. E eu parei porque, só fazendo um parênteses aqui no assunto, eu sempre fui apaixonada por dança também. Eu danço desde os meus 3 anos de idade. Balé, jazz, sapateado, enfim. E com 15 anos eu comecei a dançar, comecei a trabalhar com dança, comecei a dar aulas de dança. Esse foi um outro motivo que eu ingressei na faculdade de educação física também, que eu queria ser professora. E Sim. aí, em 2014, olha que maluquice, né? A gente faz uma coisa, daqui a pouco a vida te leva para outro caminho. A última matéria da pós de jornalismo esportivo foi empreendedorismo.
E aí eu lembro Uhum. até hoje, o professor na primeira aula falando que a gente tinha que montar uma empresa no papel, mas aí ele até brincou nessa primeira aula, ó, muita gente do papel abre uma empresa de verdade, tal, não sei o quê. E aí a galera perguntou, ah, precisa ser alguma coisa voltada para o futebol, o esporte? Não, professor, não, eu quero que vocês aprendam a abrir uma empresa, pode ser um restaurante, qualquer coisa. E Sim. aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a ideia da academia de dança, né? Que é um sonho Aham. desde pequeno e tal. E aí deu super certo, porque eu fiz o projeto na pós-jornalismo esportivo e abri a academia, acabei a pós e abri a academia de dança. Olha que louco, né? E aí, para dar certo, tinha que estar lá 100%, tinha muita consciência disso, né? Então eu deixei o jornalismo esportivo um pouco de lado para Sim. focar literalmente na empresa. Mas sempre pensando que um dia eu ia retomar, que um dia eu ia conseguir conciliar as duas carreiras. E aí, graças a Deus, hoje em dia eu estou conseguindo. Em 2018, eu fiquei 4 anos parada. Em 2018, a Sim. Fox lançou o concurso Narra Quem Sabe, que era muito parecido com o concurso de 2014 da Rádio Globo, que era também para achar mulheres que narrassem futebol. E aí eu fui uma das vencedoras, narrei vários jogos da Copa do Mundo, narrei a eliminação do Brasil para a Bélgica, narrei a final, França e Croácia. E aí, logo depois da Copa, eles me contrataram, e aí estou aí até hoje, narrando jogos do Campeonato Espanhol, Alemão, Europa League, já narrei Libertadores, Sul-Americana. É mais ou menos um resuminho. Sim. É nesse tempo que você ficou parada, que teve da de 2014, você narrou jogos da Copa do Mundo na rádio, para 2018, na hora que você estava na sua academia de dança, você pensou em algum momento em desistir dessa parte de jornalismo esportivo ou não? Sempre Então, quis conciliar. a academia, ela sempre deu muito certo, né? Eu acho que era uma coisa que eu sempre tive muito domínio por estar no meio há muito tempo, ter uma equipe muito boa. Então, assim, a academia sempre deu muito certo, claro, aos poucos, né? Nada da noite para o dia, muito trabalho, muito suor. Sim, E nesse meio do caminho, algumas oportunidades surgiram, alguns testes, algumas entrevistas, e tudo eu ia falando não, porque eu realmente estava focada com que a academia desse certo. Então, eu sempre falava não para as oportunidades que apareciam, mas, sei lá, alguma coisa me dizia que lá na frente, em alguns anos depois, eu ia conseguir conciliar tudo. E aí, em 2018, a academia ela já estava bem consolidada, com um nome bem forte assim, no mercado da dança, principalmente aqui na região, que é na zona norte do Rio. E quando apareceu a oportunidade, o que mais me chamou a atenção também, não só de ser um concurso, é que a Vanessa Rich, ela estava à frente desse projeto. Então, ela sempre foi uma grande inspiração para mim, assim, como jornalista, como profissional. Eu sempre quis fazer os cursos dela, mas não tinha grana para pagar os sim, cursos. E então isso me chamou muita atenção. Eu falei, cara, não sei se eu vou ganhar esse concurso, não sei se vai dar certo, mas só a oportunidade que eu vou ter de aprender com a Vanessa, eu acho que já vai valer muito. Então, assim, eu sim. não pensei em desistir em momento nenhum durante esses 4 anos e acho que a porta se abriu de novo ali para mim na hora certa. Tanto é que estou aí até hoje, está dando certo. Sim, o importante é a gente estar preparado para a hora certa, quando aparecer a oportunidade, a gente está ali preparado, né? Eu queria te perguntar qual sua inspiração, e você já falou que a Vanessa Rich é a sua inspiração. Eu queria saber se, quando você começou a ser narradora, se teve muito preconceito, porque a gente sabe que era só homem que narrava jogos, se teve muito preconceito quando você começou a narrar, e por isso também que depois de 2014 você não teve uma sequência aí na rádio ou uma sequência em televisão. Você teve muito preconceito. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nossa, em 2014 teve demais, demais, demais. Muito mais pessoas falando negativamente do que positivamente, né? E aí, quando eu falo, é de apoiar mesmo, de criticar, porque eu acho que, assim, crítica sempre é válida. Até hoje, eu Sim, sempre acompanho, tipo, os jogos que eu faço sempre tem uma hashtag no Twitter, né, nas redes sociais. Eu termino os jogos, eu vou lá e eu olho todas as hashtags. sim, E aí o que eu tenho notado é que de 2014 para cá, isso tem diminuído muito. Principalmente quando eu comparei o trabalho que eu fiz em 2014 para o 2018 da Copa do Mundo, diminuiu bastante. É claro que aqueles comentários sempre existem, do tipo, mulher não combina com futebol, a voz feminina. Ou então as pessoas falam, tem que narrar jogo de mulher, narrar jogo de homem não pode. Tem isso também, né? aham, Vai lavar uma louça, a mulher não tem que estar aí. Enfim, essas coisas bizarras que a gente lê até hoje, que é inacreditável, né? sim, Mas é verdade. Mas vem diminuindo bastante. Na Copa de 2018 a gente já percebeu um movimento assim muito forte, assim positivamente, a galera apoiando, a galera gostando. E de 2018 para cá, eu tenho percebido que
tanto os elogios, quanto as críticas, quanto as ofensas, elas têm diminuído muito. E as pessoas falam apenas do jogo durante a transmissão, o que para mim é a melhor parte de tudo. Porque quando a gente está vendo um jogo, né, de futebol, você não está nem aí para quem está narrando. Às vezes você nem lembra quem narrou aquele jogo. O narrador não tem que ser o protagonista, não tem que ser a parte principal. A parte principal é o jogo, é o que está acontecendo, é o resultado, é o seu time ali que está jogando, enfim. O narrador está ali só dando uma emoção a mais na transmissão, no jogo. Sim, com certeza. E aí é isso, eu não quero que as pessoas fiquem elogiando, é claro que elogio todo mundo gosta de receber, mas eu não quero que as pessoas fiquem ali, ah, que lindo isso e tal. Mas também não quero que as pessoas fiquem ofendendo. Tem a oportunidade de trocar de canal, né? Tem canal pra caramba pra assistir. Mas eu venho percebendo essa modificação das pessoas apenas comentando do jogo. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu fiquei muito feliz, porque realmente a transmissão ela estava passando assim, desapercebida. Tipo, ah, é uma mulher, um homem, tanto faz, sabe? Eu tô vendo um jogo de futebol e pronto. E isso vem crescendo bastante e eu gosto muito quando eu vejo certos comentários em relação a isso, depois dos jogos que eu faço. Sim, e como em 2014 você falou que você sofria principalmente, ainda tem um pouquinho, né, uns fatos isolados ainda que acontecem, mas como que você lidou com essa situação do pessoal sendo machista, sendo preconceituoso, como que lidar? Porque muitas pessoas às vezes sofrem essa situação e desistem, né? Então como que você lidou para ainda continuar e não desistir do seu sonho? Não é fácil. Você vê alguém te criticando, alguém te ofendendo. Não vou falar que eu passava ali, olhava e pronto. Ah, não. Claro que eu ficava chateada e tal, mas isso nunca me atingiu de uma forma que chegar ao ponto de desistir, sabe? Eu sempre olhava aquilo e, claro, algumas críticas eu olhava e falava, ah, não, tá certo esse comentário. Realmente, isso aqui eu posso fazer de uma forma diferente. Ó, isso aqui, realmente, esse comentário faz sentido. Então, muitas críticas servem pra gente parar realmente e pensar, pra gente crescer. E muitas coisas de, tipo, olhar e falar, ah, cara, que viagem. Isso aí a pessoa tá ali só pra realmente te ofender, não tem mais o que fazer. É inveja, tá te criticando, não sei o que é. Então, assim, nunca chegou ao ponto de eu desistir. Muito pelo contrário. Eu acho que dá mais combustível, sabe? Dá mais força pra você continuar, você seguir em frente. Porque eu acho que quando a gente tá incomodando também, é que a gente tá no caminho certo. Quando a gente tá fazendo a parada direita, sempre vai ter gente ali pra te criticar, pra falar mal, porque não quer o teu sucesso, enfim. Eu acho que eu tento olhar sempre por esse caminho, assim. Sim, verdade. Na hora que você está falando ali que você não queria, nunca sonhou em ser narradora, eu queria saber o que você sonhava ser na TV? Você sonhava ser comentarista? O que você sonhava fazer? Era em relação ao futebol ou só ao esporte também? Não, em relação aos esportes tipo, gerais, assim, sei lá, apresentar algum programa. Acho que comentarista eu também nunca pensei, não, porque também comentarista agora que a gente está começando a ver, né? Sim. Era mais de apresentar mesmo. Eu sempre gostei muito de TV, de estar na TV. Eu gostava desde pequeno, sempre gostei de filmar as minhas festas de aniversário, gostava de dançar e aparecer. Enfim, sempre gostei dessa coisa de televisão, mas nem narrando, nem comentando. Pensava em apresentar algum programa, alguma coisa assim. Sim. Dentro dessa parte da narração, como que é os bastidores? Como que é o treinamento para você ser uma narradora de futebol? Você fala para chegar até a profissão ou no jogo? Como é que é a preparação no jogo? Fala primeiro para chegar e depois do jogo. Tem a dúvida dos dois. Então, eu acho que é um caminho bem, bem difícil. Eu tenho esse privilégio porque eu acho que o narrador, ele é o último, né? Geralmente o cara, ele é repórter, depois ele vira comentarista, aí ele chega a narrador por último. Eu acho que é o último cargo, assim, é o cargo mais alto de todos dentro do jornalismo esportivo, é o cargo do narrador. E para você ser narrador, eu acho que é importante você passar por todas as outras etapas. Você entender como é ser um repórter de campo, talvez ser um comentarista, enfim. Eu já pulei direto todas essas etapas. Eu não fui repórter, eu não fui comentarista, não fui nada disso. Mas eu acho que é muito pelo fato também de não existir mulher e, claro, eu entrei por concursos, enfim. Sim. É um outro caminho. Mas eu acho que o caminho mais certo mesmo é você percorrer todas as áreas. Eu acho que até redação mesmo, de você estar lá escrevendo para site, escrever para jornal, enfim. Passar por todas as áreas do jornalismo eu acho que é muito importante. Acho que vai te dar bagagem para lá na frente você ser um narrador mais completo, sabe? Com mais conteúdo, que vai te dar mais confiança para exercer o cargo. Acho que a voz, ela é muito importante, né? Não é qualquer voz que você consegue ter, que você consegue ser um narrador. Acho que isso não é tão importante hoje em dia, mas é uma coisa ainda a se levar em consideração. Estudar sempre muito, se atualizar demais.
A gente tem acompanhamento com fono. Então, por exemplo, lá na Fox, toda semana eu passo na fono e é um trabalho assim de extrema importância. Eu não tinha noção no início o quanto isso ia me ajudar nos jogos, tanto com a preparação da voz, quanto a capacidade de improviso na hora do jogo. Enfim, é um trabalho assim muito muito legal que os fonos desenvolvem. Então, eu acho que assim, para você chegar lá na profissão é isso, é percorrer todos esses caminhos anteriores que eu acho importantes o jornalista passar, né, tanto o homem quanto a mulher, e a mulher sempre acreditar e saber que vai ser mais difícil para ela. O homem ele tem um percurso ali para chegar a ser narrador. A mulher ela vai ter muitos obstáculos nesse caminho, porque vai ser gente o tempo todo duvidando dela, do conhecimento que ela tem sobre futebol, da capacidade dela, enfim. Para a mulher sempre vai ser mais difícil, ainda é mais difícil, ainda mais para... Deixa eu conectar aqui meu carregador. Tá bom, pode conectar. É a minha bateria, peraí. Pronto. Acho que para a carreira é isso. Já durante os jogos, eu, por exemplo, eu faço muito jogo do Campeonato Espanhol. Então, assim, Campeonato Espanhol, eu praticamente já conheço todos os times, todos os jogadores. Então, por exemplo, se eu vou fazer um jogo do Celta de Vigo contra o Valência, por exemplo, esse jogo é um jogo que eu não preciso estudar tanto, porque é um jogo que são times que eu estou sempre fazendo. Então, é mais uma atualização do que está acontecendo na equipe naquela semana, né? A classificação, dá uma atualizada geral, assim, sobre as equipes. Já quando eu pego times que eu nunca fiz, ou então que eu faço muito pouco, aí a preparação ela tem que ser bem maior. Eu gosto quando a escala chega com antecedência, porque eu sou bem CDF, assim, eu gosto de estudar muito, por mais até que eu já saiba muita coisa sobre o time, eu gosto de estudar bastante, porque já é difícil ali, a gente já sabe de todas as dificuldades para a mulher narrar. Então, assim, eu gosto de estar muito preparada. Às vezes eu levo um caderno cheio de anotação e eu falo no jogo 2 páginas daquele caderno que eu estudei. Porque depende muito do jogo também, né? Se o jogo é muito emocionante, não é um jogo que você tem que dar muita informação. É mais ficar ali na narração, na transmissão. Sim. Se o jogo tá chato e tal, não sei o quê, é um jogo que você tem que conversar mais com o comentarista, é um jogo que você tem que levar mais informação pro telespectador. Então, é sempre bom você estar preparado para tudo. Para jogo bom, para jogo ruim, porque pode ser que você tenha que tirar a informação de todos os lugares possíveis para deixar aquela transmissão o mais empolgante, o mais emocionante possível. Horas antes do jogo é fazer os exercícios da voz, né? Eu tenho uma listinha de exercícios que as fonos me passam. Que mais? Água, sempre tem uma garrafinha de água na cabine durante a transmissão. E é isso, chegar com antecedência no local, independente se você vai fazer o jogo na cabine ou você vai fazer o jogo no estádio, chegar com antecedência, porque talvez você possa pegar um trânsito e aí você se complique. Então, fazer tudo com antecedência, com calma, para que na hora dê tudo certo. Sim, entendi. Você falou aí que você estuda muito jogos e eu tenho certeza que todos os comentaristas, apresentadores de programas também estudam. Daí eu estava vendo uma entrevista do André Rocha, né, que estava lá no site da Medium. Ele disse que quando o Rafael Oliveira saiu da ESPN, aí muitos criticavam, porque ele saiu porque ele só fazia... o pessoal só prestava atenção nas besteiras que ele falava, mais de entretenimento, e não prestava atenção no embasamento. Quando ele fazia uma análise tática, não dava esse embasamento. Você acha que os telespectadores eles querem ainda muito a coisa de entretenimento e não estão querendo entender mais do jogo? E como você vê esse cenário no jornalismo? Nossa, muito boa essa pergunta. Eu estava até pensando sobre isso esses dias. O Rafa é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, mas é um cara que eu admiro muito. Eu não perco nenhum vídeo dele que ele posta no canal dele no YouTube. Estou sempre de olho. E o Rafa, pô, ele saiu da ESPN, mas ele teria espaço em qualquer outro lugar, né? Porque ele é muito bom. E acho que quando você é muito bom e você preza pelo conhecimento, você tem espaço em qualquer lugar. Eu acho que é isso. O profissional, ele tem que buscar sempre o conhecimento. Claro que existem canais diferentes. E dentro dos canais existem programas diferentes também. Cada programa tem um objetivo, um foco de levar a informação para o telespectador. Mas eu acredito muito, ainda mais nos dias de hoje, as pessoas querem ligar a televisão e querem se divertir, querem ver uma coisa mais leve. Então eu acho que as pessoas buscam menos a coisa mais séria, sabe? As pessoas buscam menos a informação e mais o entretenimento, mais a diversão.
Assim, eu não vou para nenhum, não voto mais para um lado ou para o outro. Eu acho que usar os dois fica legal. Mas sempre que eu participo dos programas, sempre que eu comecei a comentar também, né? Uma coisa nova. No Sim, final eu do ano vi. passado, ali perto do Natal, foi dia 23 de dezembro. Foi dia 23 de dezembro que eu participei a primeira vez do Bom Dia Fox. E aí depois eu fiquei participando sempre, até que eu fiquei como fixa 2 vezes na semana. Só Sim. parou agora por conta da pandemia, né? Mas Aham. aí nessa pandemia eu tô participando do debate final, ou quinta, ou quarta, enfim, uma vez por semana eu tô participando. E até eu estava assistindo uma aula do laboratório do Fabrício, e eles falavam sobre intervenção pedagógica, aquela coisa do técnico, do feedback, da instrução durante o jogo, ou nos treinos, enfim. E aí, durante o programa, a gente trouxe uma informação relembrando um treino na Gávea, um jogo, na verdade não foi um treino, foi um jogo na Gávea, que foi a primeira aparição do Jorge Jesus, o jogo do Flamengo contra o Madureira, e aí Sim. quando ele falou Tamar Arão, Tamar Arão, e aí eu trouxe essa informação da intervenção pedagógica, então assim, eu trouxe uma informação bem acadêmica para dentro de um programa, sabe, de televisão. Sim. E aí depois eu fiz questão de filmar a tela, depois eu fui lá, procurei o programa no YouTube, filmei a tela e joguei no YouTube. Aí fiz isso com esse material e depois eu fiz isso com outro material também que eu fiz uma participação e eu falei a comparação do time do Flamengo com o São Paulo, a forma de jogar. Porque o Luan do São Paulo, ele falou que o Flamengo e São Paulo jogavam muito parecidos e tal, não sei o quê. E aí trouxeram isso pro programa. E eu discordei, falei que não. E aí dei a minha opinião, o Flamengo joga dessa forma, o São Paulo dessa forma. E aí foi outra coisa também que eu peguei, gravei a tela e postei. E realmente, são dois conteúdos que as pessoas não se interessam muito. Sim. É incrível isso, né? Porque é conteúdo ali que tem todo o embasamento e tal, você estudou para você estar falando aquilo. Mas se eu tivesse falado qualquer porcaria ali, tivesse levantado qualquer polêmica, ia dar muito mais ibope, as pessoas iam Sim. olhar, ia ter muito mais clique, muito mais curtidas e comentários do que uma parada séria, do que uma parada que realmente eu estudei para falar aquilo ali. Então, realmente é uma coisa que essa pergunta ela é muito interessante porque eu acho que as pessoas hoje em dia elas buscam mais isso mesmo, mais esse entretenimento, mais essa diversão e menos informação e menos conteúdo, sabe? Infelizmente. É, é que nem a gente vê, né? Muitos só querem saber qual que é a contratação na época de contratação. Quem que meu time vai contratar? Eles não querem saber o que que o seu treinador está treinando, qual que é o modelo de jogo. E eu vejo isso daí muito na falta do conhecimento realmente das pessoas que estão vendo. Eles não querem conhecer o futebol a fundo. Por isso que a gente vê ainda muitas pessoas falando assim, o futebol é o mesmo de que era há 100 anos atrás, continuou da mesma forma. Porque eles não estudam realmente futebol, eles não veem a ciência no futebol e o que, que está sendo mudado no futebol. E isso cria com que a gente faz um programa, mas aí faz os programas que tem mais embasamento, em um horário que, tipo assim, não dá tanto ibope, não dá tanto entretenimento, ou num tempo mais curto, porque o que vai dar ibope, o que dá dinheiro para a empresa, é polêmica, é entretenimento, isso daí não tem como fugir disso. Então tem que ter os dois. Porque tem gente realmente que gosta, porque eu vejo muitas pessoas criticando, não consigo ver um programa esportivo, porque só falam sobre polêmica, não falam sobre a tática, não falam sobre nada que eu quero. Então acho que a gente tem que ver, esse é um programa que falam, que é embasado e ver isso. Porque realmente tem programas que são com foco e embasado, falar sobre tática, e tem programas que têm um foco em polêmicas, em entretenimento, em mais divertir a galera. Ou tem até o da ESPN, tem um cara a cara lá que fazem também. Aí eu acho que é isso. E queria perguntar para você sobre o André Rizek, eu vi uma entrevista dele também, que quando ele estava com o... Eles fizeram um programa lá e tudo mais, aí ele chegou no diretor do Sport TV, o Raul, aí ele falou assim, não vai dar o entretenimento que a gente quer, aí lançaram o programa e deu muito mais ibope do que ele esperava. Aí ele falou assim, nunca vamos subestimar nosso público, o que eles gostam ou não. Já aconteceu alguma coisa assim aí na Fox ou não? Não, que eu saiba não. Eu acho que, como você falou, tem que acontecer os dois mesmo. Dentro do próprio canal, existem diversos tipos de público, né? Então, como eu falei, tem programas que são mais entretenimento, tem programas que são realmente ali mais informação. E aí é a pessoa saber o horário que acontece, aquilo que é de interesse para ela e ligar ali o canal na hora que quer ver aquilo e pronto. Porque realmente as pessoas querem ligar a televisão e querem
depois de um dia de trabalho árduo, enfim, querem sentar no sofá e ver uma coisa leve, uma coisa mais descontraída. Mas nesse caso aí que você falou, eu não sei, eu acho que as pessoas, o interno, né, da Fox Sim, sempre fica acompanhando esses números mesmo, e aí vai vendo o que dá certo, o que não dá certo para mexer direitinho na programação. entendi. Você falou que na carreira você acha que tinha que ir do campo para ir certinho, para esse passo a passo para chegar narrador. Como que é esse trabalho no campo de relacionamento com os jogadores, de relacionamento com os treinadores? Como que você vê esse relacionamento do jornalista com os jogadores, com a comissão técnica que tem nos clubes? Então, hoje em dia eu acho que ele é bem menor, né? E bem mais restrito. Antigamente o repórter entrava no banheiro, no vestiário, o cara Sim, tava lá, não tinha nem colocado a roupa ainda, tava fazendo entrevista. Hoje em dia já tem toda uma assessoria de imprensa por trás disso, já tem toda uma coisa que só pode fazer entrevista quando o cara sai ali, tá saindo do gramado para o segundo tempo, quando acaba o jogo, enfim. Tem gente que nem dá entrevista. Então, acho que esse relacionamento ele ficou menor. E eu acho que jornalista não tem que ser amigo de jogador de futebol, né? Porque vai ter um sim, momento que você vai ter que falar mal do cara, vai ter um momento que você vai ter que analisar como ele foi no jogo. Imagina você ter que falar mal ali do seu amigo. Então, assim, eu acho que sim, é contra toda a ética da profissão, né? Tem que ter uma ética, tem que ter uma coisa ali, jornalista é jornalista, jogador é jogador. É claro que tem que ser tudo com muito respeito, nas coletivas de imprensa tem que tratar com respeito, enfim, né? sim. Porque você não tem que ser amigo que você vai maltratar também, desrespeitar. Mas eu acho que tem que ter essa ética, sim. Eu acho que jornalista é jornalista, jogador é jogador, e não tem que misturar as coisas, porque vai ter uma hora que você vai ter que sentar ali na bancada e você vai ter que falar mal do cara. E aí vai ficar feio, né? Sim, verdade, eu concordo com você. Até teve uma coisa que eu tava vendo, que não lembro o treinador, que daí ele abriu o treino pra imprensa, daí aí acho que foi do Palmeiras. Aí o Felipe Melo deu uma entrada no jogador, daí soltaram isso na mídia, falando, tá entrando firme, deu uma polêmica. Daí falou assim, o treinador, não vou mais abrir o treino, porque vocês só ficam falando mal do meu treino, só ficam falando mal dos jogadores, e isso atrapalha. Mas eu acho que os treinadores têm que entender que a imprensa também tem o que eles têm que fazer, também tem o seu propósito ali, porque eles têm que passar a informação para o público. Então, o treinador, ele fechando o treino, ele não sendo aberto, atrapalha o desenvolvimento, as informações de vocês? Ah, com certeza, com certeza. E eu vi muito isso agora participando dos programas, né? E aí tem um horário certo. Às vezes a gente estava falando de algum assunto, a gente tinha que parar aquele assunto porque o repórter estava lá no local de treinamento do time e só Sim, podia falar aquela hora. Então a gente tinha que parar aquele assunto e aí ir ao vivo com o repórter para o repórter falar, porque o repórter só podia ficar tipo 15 minutos ali. E aí ele falava, a gente está vendo aqui acompanhando o treino do Palmeiras, estão fazendo uma atividade assim e tal, o fulano não tá aqui, e aí daqui a pouco fechava e tinha que sair todo mundo. Então, assim, sim, com certeza atrapalha, porque aí você fica com menos informação, né? E aí, por exemplo, quando eu vou transmitir algum jogo, né? Eu pego todas essas informações, como é que foram os treinos durante a semana, e aí às vezes a gente não sabe, porque o técnico fechou o treino, não deixou a imprensa, e aí você não sabe quais foram as atividades que o treinador fez, se um certo jogador participou do treino ou não, se fez um exercício de forma isolada ou participou coletivamente com todo mundo. Então, com certeza, atrapalha muito. Antigamente era muito mais fácil, onde todo mundo tinha acesso a tudo, né? sim, verdade. Você falou que você estuda e tudo mais, jogos a fundo, e sempre busca estudar os times que você faz. Como que é esse estudo do jornalista para falar? Por causa que a gente sabe que não é tão aprofundado também como o treinador precisa, vou desenvolver o modelo miuçado, mas como que é esse desenvolvimento? Por causa que eu vejo que você vê aí todos agora do futebol interativo, você está vendo, está buscando se aprimorar, então como que é esse estudo que você faz? Então, vou voltar um pouquinho lá atrás para contar sobre isso. Ok, Como eu estava parada de 2014 a 2018, e assim que lançou a oportunidade do concurso da Fox, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara, eu preciso voltar a estudar, porque eu fiquei 4 anos só como torcedora, acompanhando futebol, acompanhando os outros esportes, mas só como torcedora, né? sim, E aí, como eu sou formada em educação física, eu fui falar com todos os meus amigos que eu conhecia lá da época da faculdade que trabalhavam com futebol. sim, Alguns como técnicos trabalhando nos Estados Unidos, enfim.
E aí todo mundo, a maioria me indicou o Fabrício, que tem esse laboratório na UERJ, né? O Fabrício Vasconcelos, que tem o LabsFoot. Aí eu fui direto lá no Fabrício, mandei um e-mail para ele, marquei um horário, fui lá na UERJ. Isso eu nem sabia ainda se eu ia ser selecionado ou não para o projeto da Fox, mas já estava cavando as oportunidades. E aí eu fui lá no laboratório, bati lá na porta do laboratório, falei com ele, expliquei o que era. E aí ele abriu as portas para mim da graduação. Eu voltei a assistir as aulas de futebol da graduação, da galera acho que era o pessoal do bacharel. E aí toda terça e quinta eu estava indo para lá assistir as aulas. E além dos projetos que eles têm lá também, eu lembro que eu assisti uma palestra também do Marcos, que hoje o Marcos, se eu não me engano, ele está em Pernambuco. Inclusive o Marcos Reis, ele tem feito muitas lives também. Vou até participar de uma no mês que vem com ele. Um conteúdo também muito bom, ele é professor da Faculdade de Educação Física de lá. E aí eu assisti uma palestra dele, enfim, eu fiquei assistindo essas aulas e isso me deu muita bagagem para quando começou lá na Fox realmente, de fato, né? Mas aí também depois que começou, a carga horária lá era muito pegada e aí começaram os jogos das seleções da Copa do Mundo. Eu tinha que estudar as seleções, né? Então eu não conseguia mais estar lá estudando na graduação com o pessoal do LabsFoot. Mas eu sempre fiquei acompanhando muito de perto assim, o trabalho deles. E aí essa preparação para jogo, por exemplo, eu vou fazer um jogo do Campeonato Argentino. Eu sei que o melhor site de informação é o Olé, é o Diário Olé. Então eu vou no Diário Olé e vou pegar todas as informações lá de todos os times. Aí tem os sites oficiais das competições. Então tem o site oficial da Superliga Argentina, que é outro lugar que eu pego informação também. E aí os sites dos times. Enfim. E aí tem muito conteúdo bom também no Twitter. Tem uma galera boa no Twitter que posta bastante coisa, mas eu sempre senti falta desse material acadêmico, sabe? De estudar realmente o que o técnico estuda, o que os jogadores, o que levam para os jogadores. Enfim, eu sempre quis ir além, estudar mais, porque eu achava que só aquelas informações de site não eram, assim, não iam fazer com que eu fosse diferente, sabe? Não iam me diferenciar, não iam me tornar melhor. E aí eu continuei estudando as coisas do laboratório da UERJ, os artigos que eles postavam, os artigos que eles indicavam. Tem o site também da Universidade do Futebol. E aí as minhas referências que eu sempre leio, né? Tipo o PVC, o Mauro César, os jornalistas que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de ler. E agora também o futebol interativo, né? Que eu encontrei, que eu estou acompanhando, estou recuperando o tempo perdido. Cada dia eu estou tentando assistir uma aula. E aí estou seguindo vocês para ver o que vocês postam, o que vocês estão fazendo, porque eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que compartilhar, a gente tem que estar sempre de olho no que a galera está fazendo, principalmente da galera que está na universidade, da galera que está postando trabalho acadêmico. Eu, na época que eu fazia educação física, eu participava de um laboratório de neurociência do exercício. Então, eu sempre gostei mesmo dessa parte acadêmica e sempre soube dessa importância. Então, eu acho que as pessoas têm que buscar mais por isso, sabe? Desse conteúdo de qualidade. Fugir do senso comum e ver o que as pessoas estão estudando e o que os artigos estão encontrando de resultado. Sim, verdade. Por causa que a gente tem muito, agora atualmente, né, a gente tem muito conteúdo, estão postando muito conteúdo científico sobre o futebol. Acho que é uma nova era no futebol, porque tem muitas pessoas estudando isso aqui no Brasil. E acho que isso vai fazer com que a gente evolua nosso futebol cada vez mais. Eu, por exemplo, eu participo de um projeto, né, de futebol da minha faculdade, onde eles desenvolvem agora projetos de mestrado, ciências, essas coisas. E só que agora tá parado, né? Por causa da quarentena, a gente não tem como fazer nenhum artigo científico com base ali naquele projeto. Fizeram aqui uma pergunta aqui da linha de crítica. Fizeram uma pergunta. Vocês acham que o jornalismo perdeu um pouco da sua autenticidade e essência? Então, eu acho que não. Eu acho que tudo, como o futebol muda, né? Todas as outras coisas mudam também, né? A tecnologia vem aí para fazer de uma forma diferente. A gente vê muita gente agora com canais no YouTube, que é uma linguagem diferente do jornalismo, né? É uma coisa mais informal, é uma coisa onde fala palavrão. Você pode falar do jeito que você quiser, você faz o seu cenário da forma que você quiser. É uma nova forma de fazer jornalismo, por que não, né? Então, eu acho que não perdeu a autenticidade, não. Eu acho que é só uma forma diferente de fazer mesmo e muito pelo que a audiência pede. Era o que a gente estava falando aqui anteriormente, né? De trazer um pouco mais desse entretenimento, de mesclar isso com um pouco de informação também. Eu acho que é a evolução de tudo, não tem jeito.
Verdade, porque também se não fazer um conteúdo que só audiência quer, não tem como, a emissora vai acabar a emissora, não tem como, porque eu acho que muitas pessoas querem sentar lá, ouvir do seu time, ou ouvir um comentarista reclamando do seu time, ou tendo contra, e isso dá ibope, realmente. E eu não acho que perdeu, acho que tem realmente os dois lados, tem, como a gente já falou anteriormente, programas que falam mais com mais informação e tem programas que focam mais no entretenimento. Basta você filtrar isso, certo? E já que você entrou no YouTube, eu queria te perguntar como que você vê as redes sociais hoje em dia, é, como que você vê que elas influenciam no jornalismo esportivo? Porque eu acho que a gente via muito antes, era só televisão, né? Como que o Instagram, YouTube, Twitter influenciou o jornalismo esportivo? Eu acho que é mais um canal. Acho que é mais um meio, é mais uma plataforma. Uhum. Tem muita gente ganhando a vida aí com canal no YouTube, né? Com milhões Sim, de inscritos no canal, enfim. Eu acho muito legal. Eu acho que tem espaço realmente para todo mundo. E quem sabe fazer de uma forma diferente, de uma forma mais leve, informal, tem mesmo é que fazer. E tem muita gente que está na TV e está no YouTube também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Cada um. Acho que a televisão, o jornalismo esportivo é um meio onde tem muita rotatividade o tempo todo, né? sim, Então, eu acho que é uma forma que deixa, talvez até mais, talvez não, com certeza, você se aproxima mais do telespectador, você consegue, ali, a pessoa comenta no seu vídeo, você responde a pessoa, aqui no Instagram também é a mesma coisa, eu acho que são plataformas que aproximaram ainda mais a pessoa que está falando de um lado da TV e a pessoa que está assistindo do outro lado, né? Eu acho que é uma coisa muito positiva, que só tem a crescer ainda mais. Mas eu acho que também essa questão do aproximar mais, ela é perigosa também, né? sim, Da pessoa te ofender, da pessoa não saber se colocar no lugar dela. É o que a gente estava falando aqui no início um pouco também sobre isso, né? Do feedback das pessoas em sim. relação ao trabalho, enfim. Acho que tudo tem que ser feito sim, mas com muita responsabilidade, muita organização também, planejamento, mas também sempre de olho nas coisas negativas também, que tudo tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Sim, isso é verdade, por causa que tudo a gente pode chegar lá e falar, eu consigo muitos seguidores, mas eu vejo muitas pessoas que têm muitos seguidores, mas também tem muito haters ali. Aí você tem que saber filtrar isso também, você levar, ou você não ligar porque a pessoa quer continuar fazendo o seu trabalho, ou você responde a pessoa. Daí vai muito o que você falou, ter responsabilidade e saber o que vai fazer, por causa que é a sua imagem que está ali também, né? Aí você mancha a sua imagem, para você pegar uma emissora, pra você em algum lugar também pode atrapalhar. Queria te perguntar, já que você participou da Copa de 2014 e da Copa de 2018 agora, de uns clubes, qual que você viu a maior diferença dentro de campo? Porque eu sei que vocês viram a maior diferença dentro de campo entre as seleções, tipo assim, de 14 para 2018. Você viu alguma evolução ou não? Inclusive, eu estava assistindo um vídeo, agora eu não lembro todos os profissionais que estavam participando, do Linha de Crítica. Eles estavam analisando os jogos de 2018, falando sobre isso, para tu ver como eu tô atrasada. Eu tô assistindo o vídeo do Linha de Crítica de 2018, depois da Copa. E Aham, eles falando sobre essa questão, né? Por exemplo, quem ganhou a Copa foi a França. E a sim, França, ela não tinha aquele futebol tão ofensivo assim, né? sim, Tinha. Eu acho que assim, existem várias formas de se jogar, tem seleções e seleções. Tanto é que quando a gente entrou no concurso em 2018, a gente teve uma aula com o PVC, que foi um momento muito maneiro também. Quando a uhum, gente sentou com ele, tipo, 1 hora, e ele explicou cada seleção pra gente, assim, sabe? Essa seleção joga na linha de 5, essa seleção joga assim, essa joga assado. Se o Brasil for enfrentar essa seleção, vai ter que fazer isso, isso e isso. aham, Trazendo essas análises assim pra gente, porque sim, eu, por exemplo, voltei a estudar sobre análise sobre tudo isso agora nessa Copa de 2018, né? sim, Então eu acho que o futebol ele não tem ele é uma ciência, mas ele não é uma ciência exata. Então a gente sim, viu com a Copa certeza. de 2018, onde a França foi a campeã, a Croácia foi uma grande surpresa, chegou até a final, jogando um futebol muito bonito, e já a França, que aí tem aquela questão também da posse de bola. As seleções que priorizam a posse de bola, Sim. as seleções que não priorizam a posse de bola, deixam o adversário jogar. E aí o que está certo e o que está errado, né? Então acho que a cada Copa do Mundo a gente vai analisando e chegando a certas conclusões, mas nunca fincando exatamente o que tem que ser, sabe?
Eu acho que Sim, em 2014 tem uma questão, 2010 teve outra, 2006 teve outra, 2018, e aí na próxima vai ter outra. Eu acho que é isso, eu acho que vai evoluindo a cada Copa do Mundo e a cada ano, né? Só que parece que a Copa do Mundo a gente meio que conclui o que foi sim, daqueles 4 últimos anos de futebol. Mas eu acho que isso faz o futebol evoluir. A gente está sempre analisando porque se a seleção foi campeã, ela fez tudo certo. Então, assim, sim, o que a França fez em 2018 para chegar ao título, né? Então, eu acho que a gente tem que analisar sempre isso e, claro, tentar trazer para a nossa realidade. Por exemplo, trazendo o exemplo do Fernando Diniz no São Paulo. Eu acho que aham, esse é o momento do Fernando Diniz se dar bem, porque ele tem na mão dele jogadores tecnicamente muito bons que condizem sim, com a filosofia de jogo dele. Já, por exemplo, no Fluminense não tinha essa realidade, né? Não era um time onde conseguia sair tocando desde lá de trás, porque os caras não tinham essa habilidade. sim, Então, eu acho que tudo, assim, tem os caminhos a serem seguidos, mas também tem as realidades a serem colocadas dentro de um clube, né? Então, acho que vai muito da gestão, vai muito. E aí a gente vê quem faz uma gestão boa ou não, porque tem time que sai contratando e sai contratando por contratar, sem objetivo nenhum. sim. Caraca, fui longe nessa pergunta, hein? Não, não tem importância não, pô, pode falar, é assim que é bom. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que não tem o certo e errado. Eu acho que tem um caminho a ser seguido, mas sempre dentro da realidade. E é legal. Copa do Mundo, eu amo Copa do Mundo, eu acho incrível. O meu sonho é fazer uma Copa do Mundo assim no país mesmo. Porque, por exemplo, em Aham, 2014, 2018 eu narrei, mas eu narrei na cabine. Eu estava aqui sim, no estúdio, né? aham, Enfim, não estava no local. Com certeza é uma emoção muito maior, muito melhor. Porque você está ali vivendo tudo, né? Você está no estádio, você está sentindo a emoção da torcida. Enfim, é outra parada, né? Copa do Mundo é demais. E aí a Copa do Mundo vem mesmo para a gente ver como o futebol está acontecendo, ver o que os outros países estão fazendo. Eu amo, sou apaixonada. eu também sou apaixonado por Copa do Mundo, essa sensação que traz aqui pro Brasil também, né, principalmente, é muito boa. Eu acho que a Copa do Mundo 2018 veio para quebrar um pouco de paradigma, né, por causa que a gente sempre falar de posse de bola do Guardiola, realmente é muito falado ainda nos dias de hoje, mas a França não mostrava totalmente essa posse de bola, esse tic-tac, não era uma seleção assim. Então acho que veio para quebrar um pouco de paradigma e mostrar que não existe só a posse de bola, não existe só um aspecto, uma forma de jogar futebol. Existem várias formas e não existe um certo e errado, porque ainda muitas pessoas, mesmo que as Copas de 2018, muitas pessoas têm preconceito com o jogo reativo ou com o jogo mais direto e só querem um jogo com posse de bola. Foi isso. O João aqui, que é o que fez live comigo, João Gabriel, preparador de goleiros, te perguntou, pensando no aspecto tático, qual jogo você narrou e mais te chamou a atenção? Nossa, difícil essa pergunta, hein? Fala aí, João, tudo bom? Obrigada pela pergunta. Então, quando as pessoas me perguntam dos jogos que mais me marcaram, assim, porque é muito louco fazer jogo, tá? É muito louco ser narrador. Ainda mais quando eu lembro na época que eu tava na Rádio Globo em 2014, eu falava, gente, isso aqui é pra maluco, né? Porque você termina a transmissão, você tá com dor de cabeça, ainda mais rádio, que você tem que falar igual um maluco. Às vezes você. É totalmente diferente você estar sentado no sofá acompanhando um jogo do que você tá ali narrando, sabe? Para Sim, você ter noção da nossa atenção e da nossa concentração ali durante um jogo, às vezes eu termino um jogo, saio da cabine, aí vou no camarim, vou na redação, vou fazer alguma coisa, aí eu esbarro com alguém. E aí, acabou de fazer o jogo agora? Ah, sim, tava fazendo. Às vezes eu até nem lembro o jogo que eu fiz, ou não lembro sim. nem qual foi o placar. É sério, parece maluco isso, mas acontece mesmo. E, tipo, não é só comigo, não, tá? Os outros narradores falam isso também. Eu achava que eu era doida no início, mas não, a galera também rola isso, de esquecer placar, porque é tanto jogo, você faz o jogo domingo, você faz o jogo Sim, sábado, aí tem semana que você fez jogo sexta, tem semana que você fez jogo no meio da semana. É uma sim, loucura. Taticamente, eu não sei, não vou saber responder taticamente qual foi o jogo que mais me marcou assim. Mas tem 3 jogos que são assim, meu top 3 de 3 melhores jogos que eu narrei. E provavelmente a tática está envolvida nisso tudo, porque os jogos foram bons, então ela tem tática envolvida na parada. sim. Primeiro foi o jogo da final, né? França e Croácia, narrar uma final de Copa do Mundo. Assim, nunca imaginei narrar uma final de Copa do Mundo. Sim. Eu me orgulho muito de um gol que eu narrei nesse jogo, que foi o gol do Mbappé, aquele gol que ele chuta de longe. Aham. Eu acho que assim, foi a forma que eu narrei aquele gol, tipo, me orgulha muito, assim, porque foi bem, sei lá, foi gostoso de fazer aquele gol.
Aí um outro jogo que eu gostei muito de narrar foi a final da Libertadores de 2018, Boca e River. A Fox tem Fox Sports 1 e 2, né? Então, assim, eles fizeram a transmissão no 1 e no 2 eu tava narrando o mesmo jogo. Eles fizeram a mesma transmissão nos dois canais, só que no 2 tinha a opção de você escutar uma narração feminina. E, pô, outra parada histórica pra mim também, né? Narrar final de Libertadores, Boca e River, que pra mim é o maior clássico de todos, do mundo. É mesmo. Foi, assim, surreal. Aí teve toda aquela questão do eu ir pra cabine, aí o jogo não acontecer, ser adiado, e depois acontecer o jogo, toda aquela história. E o terceiro jogo que eu amei narrar também foi a final da Sul-Americana de 2018, o Atlético Paranaense Júnior Barranquilla. E te falar, dos três, é o assim, com menos importância, né? Porque é uma Sul-Americana, não é uma Copa do Mundo, nem uma Libertadores. Mas dos três, foi o jogo mais emocionante para mim. Porque o jogo foi emocionante até os minutos finais, o jogo foi para os pênaltis, o Atlético precisava vencer aquele título. E, cara, sério, parecia que eu era Atlético Paranaense desde criancinha. Eu cheguei a ficar com lágrimas nos olhos durante a transmissão, ficar arrepiada. Coisa que eu não senti nos outros jogos, sabe? Foi uma coisa que eu me envolvi muito emocionalmente durante a transmissão. Então, foi um jogo que me marcou muito. Porque eu acho que a gente acaba se envolvendo, né? Muita gente fala, não tem time. Ou então, se tem time, vai narrar pro seu time, com mais emoção. Não tem essa. Quando você senta ali para fazer uma transmissão, cara, tipo, você esquece até que você tem algum time. Você foca ali na emoção que você tem que passar. E eu acho que é mais fácil passar a emoção quando é um time brasileiro quando contra um time que não é brasileiro, né? Sim. Porque se fosse, sei lá, o Fluminense quase chegou a essa final, foi eliminado um pouco antes. Se tivesse sido Atlético Paranaense e Fluminense, talvez eu não tivesse me emocionado tanto para um lado ou para o outro, porque eu ia ter que ser mais neutra ali na transmissão, né? Porque ia ter tanto tricolor assistindo quanto torcedores do Atlético Paranaense. Mas quando é o jogo Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla, você está narrando para o Brasil. Você está narrando, claro, para a galera que está secando o Atlético, mas você está narrando também para a maioria que está torcendo ali para o Atlético Paranaense. Então, eu fui super Atlético Paranaense o jogo todo. É claro que eu sou contra quando, por exemplo, o outro time faz gol e você, tipo, gol do fulaninho. Não. Tem que narrar o gol com vontade também, mas, pô, foi o título do Atlético Paranaense, né? Então, de todos, assim, esses três, assim, foram os mais importantes, mas o mais emocionante foi a final da Sul-Americana. Sim, maneiro. Isso aí você falou de narrar de gol, assim, sem vontade. Isso acontece até com o time brasileiro, às vezes. E tem uns caras que narram gol, aí de um time, por exemplo, vai narrar Palmeiras e Corinthians. Daí o Palmeiras faz um gol, grita gol com uma emoção. Daí o Corinthians faz gol, aí você vê, o cara é palmeirense, o cara não gosta do Corinthians já. Já dá o por isso que eu falo que não tem que falar o time. Porque se você sabe o time da pessoa, você já vai olhar a transmissão ali com o pé atrás. Você já vai achar que o cara vai gritar com menos emoção. Enfim. Sim, verdade. Concordo. Eu queria te perguntar, a gente tem mais um pouco menos de 15 minutos, mas se vocês quiserem perguntar, pode ir perguntando, tá? Enquanto a gente vai conversar. Eu queria te perguntar, que muitas pessoas me perguntam, o que eu acho que falta para a seleção brasileira ganhar o Hexa. E eu queria passar essa pergunta para você. O que você acha que falta na seleção para conseguir esse Hexa? É a pergunta de $1 milhão. Sim. Eu falo até para quem me pergunta. Se eu soubesse, eu tava lá treinando a seleção. Eu acho que o futebol ele globalizou demais, né? Não tem mais essa que nós somos os melhores, que nós temos mais títulos da Copa do Mundo. Não tem isso, já faz tempo que não é mais assim. O mundo todo já aprendeu a jogar futebol bem melhor que a gente. Então, acho que começa por isso, né? Eu acho que primeiro é sair do salto alto, é deixar de achar que é melhor que todo mundo, que aqui... É claro que a gente tem muitos talentos, o país é gigante, né? Então, realmente surgem muitos talentos aqui, mas a galera lá já aprendeu como é que faz há muito tempo. Então, primeiro tem que partir do princípio que está todo mundo jogando ou da mesma forma ou até melhor que você. Eu acho que a questão dos jogadores saírem daqui, do Brasil, muito cedo, influencia também. Antigamente, os jogadores eles criavam a carreira nos times profissionais aqui e depois eles saíam para a Europa, aí chegavam a voltar ainda e tal. Então, às vezes, aqui o cara a gente nem conhece. O time forma, na categoria de base, já vai embora, você nem sabe que aquele cara estava ali no seu clube, o cara já vai lá para fora. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e já foi. E eu acho que, vamos lá, primeira coisa, já falamos da globalização. Segunda coisa, dos jogadores irem muito cedo lá para fora.
Nessa Copa do Mundo, aí tem a questão dos técnicos também, né? Eu sempre gostei muito do Tite, sempre admirei muito o trabalho do Tite, mas depois da Copa do Mundo eu achei que ele errou um pouco, sabe? Para mim, ele segurou muito o Gabriel Jesus dentro de campo e o Gabriel Jesus não estava mostrando muito futebol. Teve essa última convocação agora, que eu concordei com algumas coisas, discordei de outras. E aí a gente fica muito nessa também. Tipo, qual foi o último jogo bom que a gente viu a seleção brasileira jogar? Sim. Não sei, não lembro. Então, assim, e aí quando eu falo jogo bom, pelo menos, o que é jogo bom para mim? Jogo bom é jogo... Não é nem questão de posse de bola ou não. É questão de finalizar bastante, de chegar bastante na meta, de fazer gol bonito, de você ver a equipe tendo um entrosamento, evoluindo bem. E aí você vê uma galera que não joga junto, uma galera que não tem entrosamento, são tecnicamente, individualmente muito bons, mas falta essa questão, né? E aí falta essa questão também muito por conta do calendário, que é uma outra coisa. Que antigamente era de uma forma, hoje em dia é de outra. Então, assim, o técnico ele não tem muito tempo para treinar aquela equipe. Às vezes o time não libera para uma certa competição, só libera para uma outra. Então, acho que o calendário influencia muito a forma... E aí vai de filosofia de técnico para técnico, né? Eu não gostei muito da forma que o Tite fez essa Copa do Mundo de 2018. O Tite continua na seleção. Teve a questão da Copa América. Ah, beleza, ganhou, continuou, mas não convenceu. E aí, vai ficar até quando? Aí muita gente especula Jorge Jesus na seleção brasileira. Ah, mas a CBF, será que um dia vai deixar um técnico estrangeiro ficar à frente da seleção brasileira? Então, assim, tem muito também daquela coisa enraizada, né, do conservadorismo, de como a CBF faz, de como a seleção brasileira sempre fez e não pensa em mudar. Então, acho que são vários aspectos que eu acho que é um assunto para uma live inteira. Da gente pensar de como poderia ser. Mas eu sou torcedora, sim, da seleção brasileira. Eu torço bastante, porque tem muita gente que é contra, né? Por mais que muitas coisas não sejam certas, enfim, eu tô sempre ali torcendo para o melhor. Mas acho que são esses aspectos eu acho que são, assim, os principais. Mas tem bastante coisa se a gente parar para pensar aí que a gente acha. A galera tá mandando os comentários aí, ó. Tá mandando aqui o... Vamos ver aqui. O Dan Santos falou, falta mais umidade pro futebol brasileiro. Eu concordo com a Renata, a seleção tem que descer o salto primeiro. Eu concordo com isso também que você falou, porque eu já vejo muita gente falando assim, ah, não, a gente tem 5 estrelas no peito, a gente ainda é o maior do mundo. Eles que têm que aprender com a gente não tem o que aprender e tudo mais. E isso faz com que o nosso futebol ainda fique um pouco para trás da Europa. E quem tá falando isso, quem tá assim, vai perder o emprego e quem tá estudando vai passar na frente, porque a gente tem que constantemente evoluir. A gente não precisa trazer igualzinho que tá lá na Europa para cá, e sim filtrar o que é bom, adicionar com quem a gente tem aqui, porque a gente tem muito talento. Eu vi uma pesquisa, não sei de quem que era a pesquisa, que a gente é o maior exportador de jogador para fora. A gente não fica com jogadores para cá, acho que eram mais de 1.600 jogadores exportados para fora. Então a gente exporta muitos jogadores, a gente tem muito talento aqui. E eu concordo totalmente com o que você falou. Se a gente ficar nessa de sou sempre o melhor, a gente não vai evoluir, não vai conquistar uma próxima Copa do Mundo. O Furacão Capivari falou que precisa começar já nos amistosos que serve de preparação. Geralmente não pega ninguém. O que você acha, tipo, disso que ele tá falando aqui? Que a gente vê o calendário brasileiro, que você citou, né, por exemplo. Ele só pega um jogador de cada... O Flamengo, destruindo. Só pegava um jogador, só pegava o Gabigol, só pegava o Bruno Henrique. O que você vê nisso influenciando a seleção brasileira? Por causa que se ele pega 3 jogadores ali do Flamengo, que pra mim merecem, que até hoje também não foi o Gerson, não tá na seleção. Gabigol, Bruno Henrique, que estão lá. E leva pra seleção. Você acha que seria uma boa já levar ou tem que ficar nessa mesma? Ah, não, deixa só um, senão vai atrapalhar o clube aqui. O que você acha disso? Eu acho que tem essa relação clube-seleção, né? O clube não quer que o jogador vá. O torcedor também não está nem aí para a seleção. O torcedor quer que o jogador fique no clube. Mas Sim. O calendário também não ajuda. Então, assim, eu acho que está tudo errado, né? Para começar, está tudo errado em relação ao nosso calendário, é muito ruim. Eu acho que a gente tinha que se adequar ao calendário europeu. É uma opinião que eu tenho. E podia aproveitar essa pandemia para se adequar a isso, sabe?
E aí essa questão de não liberar os jogadores, eu acho que vai muito pela questão do clube mesmo. De tipo, você vai tirar o time todo do Flamengo, vai desfalcar o Flamengo, por mais que o Flamengo tenha banco de reservas, a nível, né, dos titulares, mas é uma questão complicada. Então, assim, você tem que pensar no clube, aí você pensa na seleção, e aí a seleção deveria ter prioridade, mas a gente sabe que não tem. E muito por questão de como a CBF faz, né, o trabalho que ela desenvolve. E falando da resposta não sei se foi o Dan que mandou aí dos amistosos, na época do projeto lá da foto do Narra Quem Sabe, a gente teve a oportunidade de ir na CBF dias antes da Copa. A gente conversou com o Tite, a gente conversou com o Edu Gaspar. O Edu Gaspar, na verdade, ele deu uma palestra pra gente, e aí ele falou sobre essa questão dos amistosos. Foi um dia, assim, muito especial pra gente lá dentro do concurso, que a gente não tinha nem noção que ia acontecer. Imagina quando a gente ia imaginar que ia falar com o Tite nas vésperas da Copa do Mundo, né? E aí o Edu Gaspar, ele falou sobre essa questão dos amistosos, que eles planejam muitas coisas, mas muitas coisas também não são viáveis. Ou porque a seleção não aceita o convite, ou porque a data não bate, ou porque não tem um local específico para fazer. E eles sempre, realmente, eles planejam fazer esses amistosos com seleções mais fortes, mas acaba que, por questão de planejamento, eles não conseguem fazer. Tanto é que eles conseguiram fazer aquele amistoso com a Alemanha, né, para tentar devolver o 7-1. Conseguiram vencer naquele amistoso por reca, que nada vai apagar aquele 7-1. Mas é isso. Falando sobre esses amistosos, o Edu Gaspar ele falou sobre isso, porque eu não lembro se a gente perguntou, foi uma questão que ele falou mesmo, agora não lembro. Mas ele falou isso, que esses amistosos, realmente, eles têm essa dificuldade de fazer esse planejamento com esses jogos com seleções mais fortes por conta de planejamento. Não é nenhuma questão de vontade deles, sabe? Por eles faziam com as seleções mais fortes, mas às vezes eles não conseguem. Sim, verdade. Sobre o que você falou sobre adequar o nosso calendário, o calendário europeu, eu também sou totalmente a favor. Tem até um negócio que o Denis Alves fez, auxiliar técnico do Madureira, que eu estou num grupo junto com ele. Ele mandou sobre essa proposta, entendeu? Até te mando depois, se você quiser, no seu direct, sobre isso. Mas eu vi também que muitos da Europa estavam comentando para aproveitar a pandemia para fazer um calendário igual o nosso aqui, entendeu? Por pelo menos 2 anos. Então, lá eles estão pensando para fazer igual nós e nós estamos fazendo lá. Só que também eu acho que a gente tem muito problema aqui por causa dos estaduais, né? A gente não tem como fazer um calendário totalmente anual com os estaduais tudo junto, porque a CBF quer fazer um negócio, tipo agora, a CBF quer fazer os jogos agora, tudo no meio do ano, depois dessa pandemia. Só que os campeonatos estaduais, eles não querem acabar, porque tem que ter a premiação. Então não sabe como que vai fazer. Até na federação da base, né? Porque na base também tem esse problema que, pelo menos, quem disputa o profissional tem que disputar pelo menos sub-20, senão pode disputar o profissional do estadual. Aí até mandaram um agora, que pelo menos achei sensato, da Federação Paulista, né? Que eu recebi, que eles falaram que os times que tiverem que disputar o Brasileirão, Sub-20, eles não necessariamente precisam disputar o Campeonato Paulista. Então acho que a gente adequar o calendário, acho que é muito mais a parte política da CBF em a gente ver que realmente aquilo está dando certo, porque até na parte das nossas contratações, a gente começa o ano no estadual com um time bom, aí fez um estadual bom, tipo o Anthony, que ia embora agora não vai mais. Ele ia embora e não ia disputar a final da Libertadores, não ia disputar mais não ia mais disputar, como que fala? O Brasileirão também. Então acho que, tipo assim, a gente perde muitos jogadores na metade da temporada, que não disputa nosso principal campeonato, que é a Libertadores, e porque a gente não consegue realmente segurar os jogadores. E eu queria te perguntar sobre outra coisa que você falou, sobre o jogador ir para fora, muito para fora. Você vê como que a gente pode fazer para os jogadores, para manter os jogadores aqui? Porque a gente vê hoje muito em dia, os jogadores têm o sonho de ir para o exterior, tem um sonho de jogar no campeonato. Antigamente, eu tinha um sonho de jogar no Maracanã. Você vê muitos jogadores falando isso, esse sonho mudou. Como que a gente pode fazer com que os jogadores tenham um sonho de jogar aqui no Brasil, nessa visão? Essa pergunta é pergunta de $1 milhão também. Dá uma pergunta difícil, Fábio. Eu acho muito difícil mudar esse pensamento. Porque hoje em dia, o jogador, você vê,
qualquer pelada, os garotos jogando na rua, qualquer coisa assim, tá, as meninas estão com a blusa do Real Madrid, estão com a blusa do Barcelona, estão com a blusa do Bayern de Munique, Sim. enfim. Então, assim, já tem esse sonho lá desde pequenininho, porque já vê os melhores do mundo jogando lá fora, né? Então, assim, o garoto, a menina, ela começa a jogar futebol, começa já a se projetar jogando lá fora. Ninguém mais tem esse sonho de... Ô, Renato, um minuto aqui rapidinho. Vai acabar aqui a live daqui 20 segundos, vou desligar agora, aí eu te ligo de novo, tá? Eu entro em outra live. Tá bom? Beleza. Um minuto aqui, já te chamo de novo.